Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer você pela confiança em nosso trabalho, por ter adquirido esse curso que é muito importante. Eu acho que é um curso que vai ajudar você a entender como funciona um framework. Embora ainda estamos aos pouquinhos, né, melhorando ele, aprimorando ele, mas esse curso aqui já traz muitas coisas interessantes e muitas coisas relevantes para você poder montar seu próprio framework também, né, meu? Então, pessoal, nessa versão de agora 2.0, nós vamos atuar então em algumas frentes muito importantes. A gente vai refatorar um pouquinho de código, mas a gente vai começar do zero algumas outras partes. Ou seja, a gente viu a necessidade de aprimorar, de recomeçar algumas classes, né, algumas funções, alguns códigos que estão dentro das classes dos métodos, né? Porque por causa da questão de segurança, por causa da questão de necessidade de praticidade, de escalabilidade, de tornar o código mais fluido, né, mais clean. E eu acho muito interessante, a gente também está criando algumas validações. Então, por isso nós criamos essa versão 2.0, que é uma melhoria do anterior com alguns recursos a mais, né? Então, a gente vai citar aqui algumas diferenças, alguns recursos que a gente criou nessa versão. Eu acho que você vai gostar muito, tá bom, pessoal? Embora tenho certeza que nós ainda não construindo todo o framework que a gente desejaria. Mas a gente vai conseguir já fazer a partir desse código, já melhorar ele bastante, né? E implementar mais coisas novas. Então, o que a gente precisou fazer aqui? Nós então precisamos aprimorar o código, tá? Algumas partes do código, todo o código na verdade foi aprimorado, mas aquilo que a gente manteve da versão anterior, a gente teve que refatorar ele, teve que melhorar ele, por quê? Porque ele está se tornando obsoleto, né? Então alguns ataques hackers estavam mais ativos, né? Poderiam ali ingressar, por exemplo, no CRUD, né? Então a gente aprimorou o CRUD também. A gente teve bastante técnicas de validação, técnicas de segurança que vai ajudar a tornar o seu código mais seguro, tá bom? Outra coisa importante que a gente também colocou, que é a organização de pastas, né? Pastas e arquivos. Então, as pastas no framework anterior estavam mais disperso, está mais adaptado, né, um princípio, um MVP. Mas agora a gente já criou a versão 2. Essa versão 2 então vai trazer uma organização melhor das pastas, a distribuição de arquivos também muito mais adequado a um framework, né? Então a gente vai estar aprimorando isso aí também. A gente também destituiu ali a pasta views da versão anterior, criamos a pasta CSS, a pasta JS, que vão ser as pastas adequadas para esses arquivos, receber esses arquivos, né? Então, esses arquivos tanto do JS quanto nós tínhamos o view.js e views.css, né? A gente também aprimorou bastante coisa ali. A gente retirou algumas informações que não são muito relevantes, que não ajudam em nada, na verdade, né? Que só ficou ali que na verdade muita gente não usava. Então, a gente retirou e aprimoramos aquilo que é necessário, né? Colocando mais JavaScript puro e menos jQuery, né? Outra coisa que a gente fez também foi refatorar algumas coisas do código, né? Como falamos, algumas coisas a gente começou do zero por causa da questão da escalabilidade, segurança, né? Da aplicação, também para a questão da fluidez do código, né? Tornar mais dinâmico o código, mais limpo, mais clean. Então a gente recriou algumas coisas do zero, porque acho interessante a gente começar do zero, né, nesse código, porque isso vai dar uma base para a nossa versão, né? Então a gente vai só precisar refatorar, não vai precisar criar do zero de novo a princípio, né? Então vai que o PHP aí continua essa atualização de versões de forma mais dinâmica, né? Mais compatível com as versões, algumas coisas compatíveis com versões anteriores, né? A gente também ampliou, né, umas questões a mais, como falamos, né? A parte do CRUD, a gente tornou o CRUD mais seguro, a gente refatorou todo o código dele, tanto o CRUD como a conexão. Por quê? Porque ele estava seguro, perfeito, tava funcionando certinho. Por que a gente teve que alterar ele então? Porque o CRUD, algumas técnicas novas de hacker, né, de invasão, estão muito mais aprimoradas. Então precisamos trabalhar com isso também. Uma coisa que faltou na versão anterior, né, que até acabei me esquecendo de avisar vocês na versão anterior, que nós não tínhamos validações dos campos que vinham do usuário. Ou seja, nós como desenvolvedores, a gente colocava uma tabela, mas não validava essa tabela. Essa tabela não passava por uma validação. Para tirar ali o drop, né, para tirar aqueles códigos de SQL injection
que poderiam trazer uma invasão dentro do nosso banco de dados. Então a gente aprimorou, criamos algumas técnicas de segurança, aprimoramos a segurança, na verdade, criamos a validação e refatoramos todo o código praticamente. Né? Agora está mais dinâmico da forma como eu gostaria que tivesse. Agora o CRUD eu acho que não vou mais mexer nele. Talvez futuramente nas próximas versões só altere uma coisinha ou outra. Né? Mas a princípio não vou alterar nada no CRUD mais. Outra coisa que eu coloquei no CRUD também, eu acho muito interessante, todas as operações do CRUD, é a questão de logger. O que é o logger? O logger é nada mais do que uma classe que a gente criou, onde essa classe vai fazer o seguinte, ela vai fazer o registro de tudo que o usuário fizer no banco de dados. Por exemplo, se fizer uma consulta, fizer uma inserção, um upload, um update, um delete, né? Tudo que for fazer vai ser registrado lá na tabela logger, né? Então a gente criou também, além disso, a gente criamos essa classe log, que vai, tudo que o usuário fizer, a tua interação que tiver com o banco de dados vai ser registrada na tabela para a gente poder futuramente fazer uma auditoria ou fazer uma rastreabilidade da melhor maneira possível das ações dos usuários, né? Então com isso a gente consegue ter maior controle. Outra coisa muito importante também que a gente criou, nós criamos também foi uma class out, né? Essa class out ela vai fazer toda a autenticação, toda a autorização, permissão, validação da aplicação do acesso, né, controle de acesso do usuário, né? Ou seja, o login então vai passar pelo out para poder fazer essa inserção, verificar se ele qual o nível dele, se a senha e o login estão corretos, né? Então essa questão mais dinâmica que faltava na versão anterior que nós estamos colocando agora, né? A gente vai colocar então o logger, vamos colocar também o auth. A gente vai colocar também, aprimoramos também as rotas, né, PHP, que a gente estima o nosso router então foi aprimorado, né, vai estar melhor, vai estar mais dinâmico, na verdade, mais leve, né, e bem mais fluido, aceitando aí várias questões que antes estavam com problema, dando problema, muitos alunos estavam reclamando do router que estava dando problema. Então já aprimoramos isso a princípio não vai dar mais problema, porque nós validamos todos os códigos que nós estamos criando aqui nessa aula, esse curso, nós já validamos, testamos e está tudo certinho, né? Então a princípio não vai dar mais nenhum BO, né? E o router a gente usa também um middleware, então uma classe chamada middleware, que ali essa middleware ela é uma classe que vai estar fazendo então, um meio de campo, né? Interação entre a plataforma, né? dentro da plataforma. E a gente está trabalhando somente com routers agora. Futuramente a gente vai trabalhar com outras coisas, também, outras questões, né, que vai usar o middleware também. Mas por agora só vamos usar o routers aqui, as rotas, né. E também nós temos também aqui na pasta helpers, né, nós fizemos algumas coisas interessantes. A gente estruturamos, criamos a pasta helpers, a gente colocamos ali, então a library, que era antes, na versão anterior, era devclass, que ficava em models, né, está na pasta incorreta. A gente colocou ela na pasta helpers e tiramos alguns recursos, aprimoramos outros e mantemos outros intactos, né? Alguma coisa, colocamos mais de segurança ali, né? De código mais limpo, né? Então a gente fez algumas alterações aí que vai ajudar você a utilizar melhor esses recursos, né? De library, né? E também a gente separou algumas classes, por exemplo, do DevClass que estava anterior, como o Upload, como o Cronify, né? A gente criou class com elas, ou seja, agora temos então controller, na pasta controller o upload, uma classe upload, uma classe clone files, né? E temos também a classe anti-CRC, CSRF, nossa, me abandonei tudo aqui. Mas é uma classe que eu acho muito interessante para a gente trabalhar com a requisição, né? A requisição contra-ataque de cross-site, né? Cross-site. A gente também colocou criamos também uma pasta que eu queria criar na versão anterior, mas não pude, não consegui. Mas agora essa versão conseguimos, né? Graças a Deus. Que é a API Class, a API Client. O que ela faz? É nada mais que você poder consumir APIs externas. Então nós temos agora uma API, como você poder consumir APIs externas. Essa versão é beta, tá? Porque eu testei, fiz a validação com algumas APIs externas no mercado, funcionou, mas isso não quer dizer que pode ser que uma outra API não funcione. Então a gente vai ainda estar, né? Estamos estudando, estamos pesquisando
E se Deus quiser, a gente conta com a ajuda de vocês para a gente poder testar essa API, de consumo da API, né, para a gente ver se tem alguma falha, algum erro, né, alguma coisa que a determinada API não funciona. Eu acredito que vai funcionar porque a gente está usando o Core, né? Mas acredito que vai dar certinho. Então temos aí a API client, que vai fazer o consumo de APIs externas. Então é uma coisa muito interessante que eu queria trazer faz tempo, né? A gente trouxe também, a gente alocou, né, o CRUD, o CRUD e a conexão estava antes na pasta database, né? A gente colocou agora na pasta models, que é onde ela tem que ficar. E como falamos, né, já fizemos atualizações, segurança e tal, como já fomos anteriormente, né? Nós temos também uma classe chamada Audit, que é uma classe muito importante. Eu acho que essa classe será um divisor de águas, né? Tanto a parte da rastreabilidade quanto a parte da auditoria. O que ela faz? Ela vai pegar toda a operação que você fizer do CRUD, né, o create, o read, o delete, o update, e vai registrar também vai fazer uma auditoria, registrar também uma tabela específica, né? Tudo que você tiver, toda alteração que você fizer. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali um usuário, quero mudar o meu usuário. O usuário é Jefferson, meu e-mail. Vamos supor que a minha tabela do usuário tem só duas colunas. O nome e o e-mail, vamos supor, né? Um exemplo, né? Então o que eu vou fazer? Vou trocar meu nome para Jefferson Souza. Então vou fazer esse update. Após fazer o update, antes de fazer o update, então o que eu vou fazer? Eu faço uma auditoria, passo essa classe, instancio essa classe audit, cadastro o que eu tenho lá no banco de dados, né? Cadastro no banco de dados, pego, consulto o banco de dados, capturo todas as informações que eu quero, que já tenho lá, e cadastro na minha tabela de auditoria, né? Feito isso, eu vou fazer também a auditoria trazendo os novos registros, ou seja, vou cadastrar os dados antigos e os dados novos que eu quero pegar no meu usuário, né? Então é uma coisa muito interessante porque você mantém um cadastro que você possa depois futuramente voltar, né, voltar ao estado anterior, né? Se você precisar, por exemplo, Jefferson, o meu cliente registrou, fez um update de um usuário lá por engano. Aí você vai poder consultar, né, fazer a consulta dos dados que estavam anterior desse usuário e recuperar esses dados e poder substituir eles pelo dado anterior que foi alterado. Então eu acho que é muito interessante, né, porque você cria um veículo, um mecanismo, na verdade, que você possa ali fazer uma auditoria, possa verificar o que o usuário mudou. Assim como acontece, né, também na questão não só do logger em si vai ajudar bastante, mas a parte da auditoria, que quando você for fazer ali, um usuário fizer uma sacanagem, foi demitido e vai fazer sacanagem no sistema, você já consegue voltar anteriormente como estava, né? Então, uma coisa que você pode ali ter um registro, né? Nesse registro tudo que foi alterado e vai poder então consultar e verificar, né? A gente não acrescentou essa auditoria no CRUD de forma automática, por quê? Porque temos a questão da legislação LGPD. Tá? A LGPD, se o usuário, por exemplo, Jefferson, eu não quero, o usuário Jefferson não quer que tenha nenhum dado dele registrado no banco de dados. Como é que você vai fazer? Então você vai ter que fazer o delete do usuário, né, do usuário em si, e deletar também ali todos os dados que está compete a ele. Então você vai ter que deletar também manualmente também da auditoria, do logger, né? Então tem essa pendência aí. Então por isso que nós não colocamos ele ainda dinâmico, porque nós ainda não tratamos a questão da LGPD, né? A gente ainda estou planejando como vou fazer isso de forma dinâmica, sem destruir os dados que já existem, né, daquele usuário. Como fazer que aquele usuário, por exemplo, uma compra, né? Desculpa, botei o dedo aí na frente. Uma compra, por exemplo, fazer uma compra, né? Uma compra, o usuário faz uma compra e você tem que deixar registrado ali o pedido do usuário. Mas se o usuário não quiser que aquele pedido esteja ali, e aí, como você vai fazer para manter aquele dado no anonimato? Então eu já sei como fazer isso, mas eu quero fazer uma coisa mais planejada, melhor, bem mais clean, bem mais dinâmico, bem mais melhor código mais limpo, né? Sem criar ali muito código para fazer uma coisa bem simples, né? Então, por enquanto, a gente vai deixar manual,
futuramente, na próxima versão, ou quem sabe uma aula bônus, a gente pode fazer aí, então a parte dinâmica se der tempo, né? Além disso, né, a gente também planejou, a gente modificou o autoloader, né, o autoload e o config, a gente melhorou ele, tiramos muita coisa que estava ali, não estava desnecessário na verdade, e a gente só aprimorou e trouxe então mais funções a esse dois códigos, duas páginas, dois arquivos muito importantes, né? Então esse é o conteúdo que a gente vai estar entregando para vocês, tá? É o conteúdo que a gente planejou para entregar nessa versão. Pode ser que a gente entregue alguma coisa a mais, pode ser que a gente atualize uma coisa que não esteja muito boa, mas a princípio a gente vai estar trazendo para vocês um bônus, tá bom? Se der tempo, né? Se não der tempo, a gente vai deixar para a próxima versão. Eu acredito que alguma coisa ou outra a gente vai conseguir colocar aqui, né? Como, por exemplo, eu estou trabalhando agora, nesse momento, as requisições, né, do HTTP Request e Response. Uma coisa muito interessante que, a princípio, eu quero trazer para você também. Você já pesquisar já sobre o ORM, acho que é essencial, né, é essencial para o framework, mas por enquanto ainda não vou colocar nessa versão ainda. Se der tempo, eu coloco. Se não der tempo, fica para a próxima versão. Mas o conteúdo programático que eu entreguei é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí para trazer mais coisas para vocês. E eu quero sinceramente trazer um framework completo para vocês. Só que o framework completo, ele exige muitas etapas, muita gente trabalhando junto. Só que como sou eu sozinho fazendo, eu tenho umas limitações físicas, a questão da saúde, eu estou com um probleminha de saúde, que me limita bastante. Então não consigo ficar muito tempo, né, falando, muito tempo ali trabalhando, né, na frente do computador, né, tenho que repousar. E a questão, então, eu posso dizer para vocês que 50% do framework profissional já está feito. Vai estar feito aqui nesse versão 2. Ainda falta muita coisa. Mas a gente vai completar esse framework. Tenho certeza que com a ajuda de vocês aí, a gente vai estar aprimorando ele. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Acompanhe então cada aula aqui, né? A gente vai estar construindo essas aulas, estar fazendo com calma essas aulas, de forma mais didática possível. Como falei para vocês, a gente quer trazer um conteúdo fácil compreensão, de forma didática. Então, por isso que a gente está trazendo aos pouquinhos, né? Essas versões aos pouquinhos, para não deixar muito maçante, um curso extenso, que não vale a pena ter um curso extenso para isso, e também não deixar algo muito complexo, porque da próxima versão em diante vai ficar bem complexo a questão, né? Vai ficar bem complexo. Aliás, desculpa, tem ruído na rua aí. Aliás, já nessa versão vai ter algumas coisas um pouquinho complexas aqui, mas vocês, se Deus quiser, eu vou conseguir explicar de maneira mais didática possível, mais fácil, para você poder compreender e entender como funciona esses mecanismos. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aula. Vejo você na próxima. Até mais.